E aí, tudo bem com você? Sou o professor Fabiano Pereira, estou aqui para mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de direito administrativo. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos resolver uma questãozinha bacana que foi aplicada no concurso do TRE de Sergipe em 2015. Essa questão foi muito criticada, foi muito questionada, choveram recursos perante a Fundação Carlos Chagas, a fim de que ela fosse anulada, mas ela não foi anulada. A banca manteve o gabarito. Então hoje nós vamos falar sobre atos administrativos, mais precisamente sobre o Instituto da Convalidação. Só que antes disso, aquele velho pedido. Tá vendo esse quadradinho vermelho aqui? Pois é, inscreva-se em nosso canal, porque aí você vai ser notificado ou notificada automaticamente de todos os novos vídeos que forem postados aqui no YouTube. E além disso, vou te pedir para você abrir a descrição desse vídeo, logo abaixo aqui no YouTube, tem a descrição do vídeo com algumas informações. E lá tem o nosso link para o grupo de estudo do Facebook, que é um grupo de estudos que você vai ter acesso aí a diversas informações, principalmente relacionadas aos concursos da Justiça Eleitoral. Então é só você clicar e eu vou te adicionar no grupo e a partir daí você vai ter acesso a alguns materiais exclusivos. Toda semana eu gravo um vídeo e posto lá no Facebook sobre as dúvidas que os alunos colocaram lá no próprio grupo. Então bacana é que você posta sua dúvida, eu vou lá, além de comentar por escrito, eu vou lá, gravo um vídeo, comento aquilo ali. Então é muito legal porque nós vamos estar tendo esse contato mais de perto. E aí, com certeza, você vai abreviar o seu caminho rumo à aprovação. E é isso que todos queremos, com certeza. Vamos dar uma olhadinha na questão então? Bora lá. Olha só, essa questão, ela diz o seguinte: considere as seguintes assertivas concernentes ao Instituto da Convalidação. Primeiro, na convalidação é suprido vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. E aí, certo ou errado? Certinho. Quando nós falamos em convalidação, o que é a convalidação? A convalidação nada mais é do que a correção de um ato administrativo que foi editado com algum vício, com alguma ilegalidade. Então, em algum momento, ele contrariou o que dizia a lei. Então, vamos corrigir esse ato. Se nós estamos corrigindo aquele ato, isso quer dizer que nós estamos diante do Instituto da Convalidação. Agora, a doutrina majoritária entende que o ato administrativo, para ser editado em conformidade com a lei, tem que respeitar as 5 elementos, 5 requisitos básicos. Quais são esses requisitos? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Esses são 5 elementos ou requisitos básicos do ato administrativo. Então, se por acaso, ao editar um ato administrativo, o agente público violou algum desses requisitos, não observou o que a lei dizia, o ato é ilegal. Mas aí é que está. Professor, independentemente de onde esteja a ilegalidade, em cada um desses 5 requisitos, independentemente de onde esteja, esse ato pode ser corrigido? Pode ser convalidado? Não. Essa correção, essa convalidação do ato administrativo, em regra, só vai ser possível quando a ilegalidade estiver nos requisitos competência ou forma. Competência ou forma. Tá ok? Competência ou forma. Ah, e se o vício, se a ilegalidade estiver nos elementos finalidade, motivo e objeto, não dá para corrigir, professor? Não. Aí o vício é insanável, aí o ato é nulo, não se admite convalidação nesse caso. Aí tem que anular o ato e acabou, não dá para corrigir. Se os vícios, se as ilegalidades estiverem nos elementos motivo, finalidade e objeto. Só que aí eu faço um parêntese. O professor José dos Santos Carvalho Filho diz que excepcionalmente é possível convalidar um ato que apresente vício no elemento objeto, desde que se trate de um conteúdo plurimo. O que é isso? Vou dar um exemplo.
Foi publicado um ato administrativo de nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Esse ato de nomeação nomeou ao mesmo tempo, esse ato administrativo, 5 candidatos aprovados no concurso. 5 foram nomeados. Só que, por algum descuido, a administração nomeou o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto. Não nomeou o quinto. Então, nesse caso, será necessário anular esse ato por completo, esse ato de nomeação dos 5, ou simplesmente anula-se a nomeação daquele sexto para depois nomear o quinto? Pois é. Então esse é um ato de conteúdo plurimo, ou seja, esse objeto recai sobre 5 pessoas, 5 candidatos, 5 nomeações, mas o ato é um só. Então o professor José dos Santos Carvalho Filho entende que neste ponto não é necessário anular o ato, ainda que se trate do objeto. Dá para convalidar. Simplesmente, vamos anular a nomeação do sexto, mas a nomeação dos outros 4 permanece. Então o ato, nesse caso, é convalidado. É o entendimento dele. Só que a Fundação Carlos Chagas já cobrou o entendimento dele em prova. Então nós temos que ficar atentos. Ok? Se a banca coloca, em hipótese alguma, admite-se a convalidação do elemento objeto do ato administrativo. Poxa, em hipótese alguma, eu tenho uma hipótese aqui no livro do José dos Santos Carvalho Filho para te apresentar, FCC. E como a FCC já cobrou isso em prova, eu tenho que saber. Tá certo? Mas aí o primeiro item diz, voltando aqui, na convalidação é suprido um vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. Certo? Quando eu falo efeitos retroativos, eu estou dizendo ex tunc. Ou seja, o ato que era ilegal, quando ele é corrigido desde a data de sua edição. Isto é, os efeitos são retroativos. Depois vamos aprofundar sobre isso numa próxima aula. Mas vamos avançar. O primeiro item está correto. Segundo, não se admite, ainda que excepcionalmente, que a convalidação seja feita pelo administrado. Bem, essa afirmativa é que foi a grande vilã dessa questão. Foi essa afirmativa que fez com que muitos candidatos errassem a prova. Por quê? Porque está dizendo o seguinte, em outras palavras, o item 2, só a administração pode convalidar um ato administrativo. Então, pela lógica, a gente analisa, poxa, mas é verdade, porque ela que é titular daquela legitimidade, ela é que editou o ato, ela que vai corrigir o ato, ela que está administrando, gerenciando aquela atividade. Então, pela lógica, seria administração pública. Só que aí, lá no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, está escrito que em algumas situações bem excepcionais, essa convalidação, essa correção do ato vai depender de quem? Vai depender do particular, do administrado. E quando isso acontecer, ele pode procurar a administração para corrigir aquela situação. E aí o ato fica convalidado. Por exemplo, suponhamos que um servidor tomou posse e aí a administração lhe deu 2 termos de posse. Um que deveria ficar na administração e um que ele levaria consigo. Só que aí, o que aconteceu? A administração falou com ele o seguinte, o seu você assina se quiser, mas o meu tem que ser assinado, que eu vou publicar aqui e tal, etc. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Deu um probleminha lá na hora de passar as folhas, ele assinou o que estava com ele e o que estava com a administração pública estava em branco. E aí, 3, 4 dias depois, ele percebeu, poxa, eu esqueci de assinar aquele termo de posse, porque eu ia trazer o meu em branco e assinar o da administração. Só que eu estou percebendo que o da administração ficou em branco e eu trouxe o assinado. Então, nesse caso, o que acontece? Ele pode comparecer à administração e dizer, cometi uma falha, tá aqui, vou convalidar o ato. Vamos corrigir esse ato, porque se eu rasgar esse meu que está assinado, esse ato aí é nulo. Não é isso? Esse ato aí, dependendo da circunstância, ele pode ter sido anulado. Tem vários fatores que podem ser analisados aqui. Mas se, por acaso, aquele vício não for corrigido, isso quer dizer que aquele papel sem assinatura não tem validade. Então, nesse caso, nós teríamos o quê? Uma convalidação por parte do administrado, do particular, em caráter excepcional. Mas no livro do José dos Santos Carvalho Filho, que eu estudei, não tem escrito isso. Tudo bem, né? Mas aí a questão foi baseada no livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Esse que é o problema. Então, quando nós vamos submeter a concurso público, tem que saber de tudo, né? Hoje em dia é complicado. A gente tem que saber o entendimento dos principais autores,
A gente tem que resolver muitas questões sobre o tema, para se aprofundar, porque se a gente não se aprofundar, a gente erra 2, 3 questões dessa na prova, tá fora, infelizmente. Então, essa aí a banca considerou incorreta porque levou em conta o entendimento de Maria Silva Zanella de Pietro. E aí vamos no terceiro item. Em situações excepcionais, admite-se a convalidação de ato administrativo com vício de motivo. Errado. Em hipótese alguma, se admite convalidação por vício de motivo. Ó, se o vício, se a ilegalidade está no motivo ou na finalidade, em hipótese alguma se admite a convalidação. Hipótese alguma. Agora, se for o objeto, segundo José dos Santos Carvalho Filho, é possível se fazer essa convalidação. Tá ok? No objeto. Ainda que outros autores entendam que não, ele entende que sim. Então a gente pode colocar em situação excepcional, admite-se a convalidação no vício, quando o vício estiver no objeto. Certo. Em situação excepcional. Olha o caso que ele acabou de citar. Tá ok? Questãozinha porreta, né? Pois é. Eu tenho vários alunos no coaching que erraram essa questão. E por uma questão, se ele tivesse acertado essa questão, ele ficaria, por exemplo, em 4º lugar no concurso TRE do Piauí. Foi o TRE de Sergipe, né? Ele ficaria em 4º lugar. Como errou essa questão, a banca não anulou, ele foi para 12º, 13º, não sei. Isso acontece, não tem jeito. Por isso que a gente tem que ficar bastante atenta. Por quê? Porque você tem que saber de tudo e mais um pouco para chegar e gabaritar a questão. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Ah, esqueci de falar, né? A resposta aqui então é a letra D de dados. Somente o primeiro item está correto. Ok? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, poste seus comentários aqui no YouTube. Fico muito feliz em ler esses comentários, que eu posso saber se os vídeos estão ficando bons, se não estão, se estão agradando, se não estão, onde é que eu posso aperfeiçoar, o que eu posso gravar, porque é de seu interesse. Então a sua participação é muito importante. Colabore comigo, que eu colaboro com você. Ok? Grande abraço. Até mais.